noite, amados. Que delícia esse culto, não é? Que momento especial nós estamos tendo de estarmos um pouco mais para fora do carro, de estarmos podendo nos olhar mais de perto. Já é, em nome de Jesus, um ensaio para aquilo que está por vir, em nome de Jesus, amém? Eu profetizo em nome de Jesus e espero pela tua concordância para que a gente entre e em breve a gente já tenha que começar um segundo culto em nome de Jesus, porque não vai caber a quantidade de salvos dentro deste prédio em nome de Jesus, amém? Não é de pessoas, mas de salvos em nome de Jesus. Deus vai fazer grandes coisas, está fazendo grandes coisas no nosso meio e o principal Ele já fez. Como é bom, né? Para qualquer lado que a gente olhe, é bom. Né? Olha para o passado, Ele já fez. Olha para o presente, Ele está fazendo. E olha para o futuro, o que há de vir ainda é maior do que aconteceu até agora. Estivemos, né, neste ano em especial, nós participamos do MFI, aquela organização, aquela aliança de pastores do qual o Refúgio faz parte. Com muita alegria, nós já estamos perseverando com esses pastores há mais ou menos uns 5 anos. E este ano foi muito especial, apesar de ter sido online. Nós tivemos ministrações muito profundas, muito direcionadas para aquilo que o Senhor está falando à sua igreja. E nós então pudemos receber de uma forma poderosa por esses pastores que depositaram, serviram a nossa vida nesses dias, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite e sábado de manhã. Foi muito especial, amados. E temos a convicção de que o Senhor está no controle. Temos a convicção de que toda crise é uma oportunidade para a Igreja de Cristo. E assim tem sido para cada um de nós. Uma oportunidade para sermos mais criativos, uma oportunidade para sermos mais entregues para as coisas do Senhor, uma oportunidade para termos uma perspectiva ainda mais celestial, uma oportunidade para crescermos na intimidade com Ele. Toda crise é oportunidade para a Igreja de Cristo Jesus. Você crê nisso? Então nós estamos em uma ótima estação. Nós estamos em uma estação fenomenal, onde estamos sendo literalmente conduzidos pelo Espírito. Porque quando está tudo certinho, é muito fácil nós ouvirmos a nós mesmos mais do que ao Espírito. Mas é quando o chão que sai debaixo de nós, é quando as situações se transformam com um ponto de interrogação, é nesse momento em que nós aguçamos os nossos ouvidos espirituais e ouvimos aquilo que o Espírito diz à sua igreja. E é isso que nós temos feito, perseverado desde março, e é isso que a igreja brasileira tem feito. Então, foi muito gostoso ouvir pastores, colegas compartilhando os seus desafios, compartilhando a criatividade que o Senhor depositou sobre cada um deles. E eu tenho certeza de que nós estamos nesse mesmo mover. Nós, como foi falado aqui no início pela pastora Leandra, nós perseveramos, continuamos subindo ao monte para nos encontrarmos com o Senhor. O Senhor tem se revelado a nós. Nós temos saído daqui com os rostos resplandecentes, amém? E vamos continuar buscando mais e mais a presença do Senhor, para que Ele possa então ser glorificado através de nós, em nome de Jesus. Estamos falando um pouquinho a respeito de amizade, e uma amizade verdadeira, ela requer de nós uma atenção devida. Eu compartilhei com vocês domingo passado que a amizade ela não nasce e ela não acontece por inércia. Ela não acontece sem querer, mas ela acontece quando nós intencionalmente permitimos que as pessoas se aproximem de nós, e também é gerado de nós um esforço para nos aproximarmos das pessoas. Isso não é algo que acontece sem querer. E passamos um pouco falando a respeito disso. Temos trabalhado na história do relacionamento de Davi e Jonatas. E eu quero continuar com você nessa noite, nessa mesma pegada, nessa mesma página de ministração, de entendimento, de revelação, de lembrar do que a palavra fala para nós. Então eu quero convidar você, antes de nós irmos para a palavra de Deus,
fecharmos os nossos olhos aí, fazermos uma oração ao nosso Senhor, que tudo sabe e está aqui com uma porção especial para nós nessa noite. Pai amado, Pai querido, nós nos rendemos a Ti mais uma vez, porque Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens a revelação que precisamos. Tu tens a medida que aguardamos. Tu tens, Senhor Deus, o pontapé inicial. Tu és o auxiliador para a continuação. E Tu tens já o fim estabelecido. Ou seja, Tu tens o controle de todas as coisas. E nós nos colocamos mais uma vez como aquele barro mole, amolecido. Aquele barro sem as pedras duras no meio, sem misturas de outros elementos, mas nos colocamos como um barro nas mãos do oleiro e pedimos, clamamos, rogamos a Ti nessa noite, para que o Senhor, o artista dos artistas, o oleiro dos oleiros, aquele que cria, que dá propósito, que gera vida, que perpetua, aquele que estabelece, aquele que dá e que tira, aquele que estabelece e arranca. Pedimos a Ti, Senhor, molda-nos, fala conosco, mexe em nós, ministra no íntimo do nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está em 1 Samuel, onde nós começamos domingo passado, no capítulo 18, no momento de encontro de Davi e Jonatas. A palavra diz que Jonatas ama a Davi com a sua própria alma, e nós entendemos que isso deve ser observado de forma como a de uma criança, ingênua, entendendo que há um elo, uma aliança fraternal de intimidade, de cumplicidade, de caminhar junto, de carregar o fardo, de estar lado a lado. E isso, meus amados, é vital para cada um de nós. Para a jornada da vida não há nada mais precioso do que uma boa amizade. Não há nada mais precioso do que pessoas com quem a gente pode contar. E hoje nós vamos falar um pouco de como conservar essa amizade verdadeira. Como conservar uma amizade verdadeira? Quais pistas mais Jonatas e Davi podem compartilhar para mim e para você nessa noite, por meio do agir do Espírito e da revelação da palavra, para que os nossos relacionamentos fraternais, os nossos relacionamentos horizontais, sejam bíblicos, sejam genuínos, sejam idôneos, sejam fortalecidos e que nós possamos perseverar neles. Eu compartilhei com vocês domingo passado, eu digo que é um privilégio, porque é verdadeiramente um privilégio caminhar com pessoas há mais de 30 anos, que eu posso olhar e dizer, amigo mais chegado do que irmão. Caminhar com pessoas de 20 anos, que eu posso dizer amigo mais chegado do que irmão. Caminhar com pessoas de 10 anos e dizer amigo mais chegado do que irmão. Eu e você não precisamos nos prender a esta ideia de que ter um amigo é praticamente impossível. Nós devemos, na verdade, nos abrir e permitir com que o nosso coração possa ser acolhido na mesma medida em que nós acolhemos um coração também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, no versículo 20, a palavra de Deus narra um encontro de Davi e Jonatas especial. Esse encontro, mais uma vez, Davi está fugindo do rei Saul endemoniado, do rei que decide matar Davi por causa de inveja, por causa de ciúmes, por desejar quem Davi era, por desejar a fama que Davi estava conquistando por ser um homem segundo o coração de Deus. E Davi, mais uma vez, fugindo de Saul, ele vai correr para a casa de Jonatas. Capítulo 20 de 1 Samuel, versículo 1, a palavra diz o seguinte: então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante do teu pai que procura me tirar a vida? Primeira coisa que eu quero compartilhar contigo dessa história, desse encontro, desse momento de Davi e Jonatas, é que
Conservar uma amizade verdadeira é ter e ser um lugar para fugir. É ter e ser um lugar para fugir. Davi, no momento de desespero, Davi, no momento de tensão entre a vida e a morte, de tentar encontrar um refúgio para si, de tentar encontrar um esconderijo para si, ele encontra em Jonatas esse esconderijo. Ele encontra em um amigo verdadeiro esse esconderijo. E eu e você precisamos entender que ter amigo e ser amigo é ter um refúgio, é ter um lugar para fugir, e é também ser um lugar onde o teu amigo pode fugir. Sabe, amados, não há nada de errado em sermos cristãos e ficarmos angustiados, passarmos por tribulações, problemas da vida, momentos onde a nossa alma é enfraquecida, momentos onde a gente é chacoalhado e a gente perde o chão. Não tem nada de errado com isso. E nós devemos sim correr a Deus, porque Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação, amém? O Espírito Santo é aquele que nos consola, é o nosso consolador. Cristo é aquele que intercede à destra de Deus Pai por mim e por você. Mas nós podemos também e devemos ter os nossos amigos como um lugar de esconderijo. Ter no coração dos nossos amigos pessoas com quem a gente pode ser a gente mesmo e com quem a gente pode contar, com quem a gente pode abrir o coração, com quem a gente pode falar que não está tudo bem, com quem a gente pode falar que as coisas não estão boas. Amados, até Jesus levou Pedro, Tiago e João para o seu momento de angústia. A palavra diz lá em Mateus 26, versículos 36 e 37. Em seguida, foi Jesus com eles, Pedro, Tiago e João. Os discípulos todos, né? Primeiro, em um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Veja que quando Jesus no Getsêmani vai para o seu momento de meditação profunda com aquilo que haveria de vir, com o momento da cruz, com o momento do Gólgota, com o momento da traição, com o momento em que ele estava ali para carregar sobre si o pecado de toda a humanidade, ele ensina para mim e para você que ele não foi sozinho ao Pai. Ele levou Pedro, Tiago e João. Eu e você precisamos fazer dos nossos amigos mais chegados que irmãos, dos nossos amigos verdadeiros, um lugar para fugir, um lugar para se esconder, um lugar para abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração, um lugar onde nós não temos medidas nas palavras no que diz respeito a falar de como nós estamos. Não tem nada de errado com isso. Na verdade, eu e você cristãos, por lidarmos na nossa espiritualidade com o relacionamento com o Pai, e é tudo a respeito de relacionamento, nós temos falado isso nesses últimos domingos, deveríamos ser de fato os especialistas em sermos os melhores amigos e termos melhores amigos. E eu oro em nome de Jesus para que a partir destas duas palavras, da de domingo passado e desta daqui, enquanto você não tiver uma meia dúzia de amigos verdadeiros, você não vai se acomodar. Em nome de Jesus. Para que você realmente tenha estes presentes do Senhor na tua vida. Pessoas com quem você pode contar verdadeiramente. Pessoas com quem, para onde você pode fugir e encontrar nelas refúgio. Encontrar nelas abrigo. Encontrar nelas socorro. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Até Cristo fez de Pedro, Tiago e João irmãos na angústia. Será que eu e você não podemos fazer o mesmo? Sim, e devemos. Davi corre, foge para a casa de Jonatas. Ele chega para Jonatas desesperado, sem chão, com medo, aflito.
desconfiado até da sombra. E o texto diz, ele chega perguntando: o que fiz eu? Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado diante do meu pai, que procura do teu pai, que procura me tirar a vida? E daí Jonatas lhe responde no versículo 2: tal não suceda, não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Porque pois meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Jonatas acolhe Davi. Jonatas abre a porta da sua casa para Davi. Jonatas recebe o seu melhor amigo para dentro do seu lar, o protege, o dá morada, repouso, descanso, mas ele não deixa de dialogar com o seu amigo e gerar uma conversa confrontadora. Segundo ponto, conservar uma amizade verdadeira é ser e ter um lugar para ser confrontado. É ser e ter um lugar para sermos confrontados. Jonatas pergunta: olha, Davi, me desculpa, você tá muito tenso, mas não tem nada disso. O meu pai não me contaria se ele estivesse atrás de você? E aí Davi responde enfaticamente no versículo 3: muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê pelo que disse consigo. Não sabia isso, Jonatas, para que não se entristeça. Mas tão certo como vive o Senhor e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. E Davi então começa nesse diálogo, nesse momento de confronto entre as verdades, o que de fato está acontecendo, a discutir com Jonatas para dizer para ele: olha, Jonatas, eu não estou mentindo, o teu pai está atrás de mim. Ou seja, ter um bom amigo é poder discutir também, é poder discordar, é poder falar: olha, você está viajando na maionese. É poder dizer: olha, vamos discutir até a verdade vir à tona. Vamos falar aqui até a gente chegar a um senso comum. Não que a gente precise ser um igual ao outro, porque isso nunca vai acontecer. Mas ser amigo de verdade é permitir com que o confronto faça parte do diálogo. E ali nesse momento, então, onde Davi abre o seu coração, tenta convencer Jonatas. Aí Jonatas, num determinado momento, no versículo 4, ele diz assim, ele diz a Davi: olha, o que você desejar, eu te farei. Me fala um pouco mais disso, me explica com mais intensidade o que está acontecendo, para que eu possa entender e para que eu possa ser bênção na tua vida, para que eu possa falar o que eu preciso falar, te ajudar. E aí a conversa vai adiante. Davi fala a respeito da ideia que ele tem para que Jonatas fique sabendo de que Saul está tentando matá-lo. E lá no versículo 8, um pouco mais à frente, Davi diz o seguinte: usa, pois, de misericórdia para com o teu servo. Ele diz isso a Jonatas, porque lhe fizesse entrar contigo em aliança no Senhor. Davi lembra Jonatas: Jonatas, lembra que nós temos uma aliança. Seja sincero comigo, Jonatas. Seja sincero comigo, não precisa passar a mão na minha cabeça, Jonatas. Não precisa omitir nada de mim, Jonatas. Não precisa esconder alguma coisa que teu pai talvez tenha falado para você e você está aqui agora escondendo de mim. Eu preciso saber a verdade, Jonatas. É o que Davi está falando. E aí ele diz: se porém há em mim culpa, mata-me tu mesmo. Por que me levarias ao teu pai? Amados, a amizade, ela precisa deste tempero de confronto. A amizade precisa deste tempero de verdades que precisam ser faladas. A amizade verdadeira não é aquela que aquece somente o coração, mas é aquela que traz o coração para a luz. E trazer o coração para a luz não é necessariamente afagar o coração.
Haverão momentos na amizade em que só se poderá afagar o coração, consolar o coração, trazer ânimo para o coração, trazer vida para o coração. Sim, é verdade. Mas você quer aprofundar a tua amizade, permita com que alguém lhe confronte com intensidade e na necessidade que você precisa. Veja o que Jonatas responde para Davi no versículo 9. Jonatas diz: longe de ti tal coisa. Imagina que eu vou te matar, meu amigo. Porém, se de alguma sorte soubesse que este mal já estava, de fato, determinado por meu pai para que viesse sobre ti, não te declararia eu? Ou seja, se precisasse te confrontar, Davi, Jonatas fala, eu faria. Se você tivesse errado em alguma coisa, eu faria. Eu falaria. Eu quero abrir um parênteses aqui para mim e para você nessa noite. Eu quero lembrar o momento, a estação em que nós estamos vivendo. É muito comum você encontrar, por exemplo, um casal de casados com problema conjugal, onde já está ocorrendo uma traição, e essa traição, ela é estimulada por amigos. Ela é estimulada por colegas de trabalho. Ela é estimulada por comentários nas mídias sociais. Coisas do tipo, tá certo mesmo. Se ele te faz mal, você tem mais a que ser feliz. Se ele te coloca para baixo, você tem que encontrar outro. A vida é curta demais. Aproveita. Curtidas, em cima de curtidas. Eu não sei se é só eu que estou cansado de ver pessoas se separando, postando foto turbinada nas mídias sociais, se arrumando toda, coisa que não fazia quando era casado. E aí se arruma todo, se arruma toda, coloca foto nas mídias sociais e tem uma enxurrada de curtida de pessoas dizendo: é isso aí. Deixa eu dizer algo a você. Se é esse tipo de amigo que você está procurando o perfil errado. Porque o amigo verdadeiro é aquele que vai te lembrar das alianças que você tem com o Senhor. Amigo verdadeiro é aquele que vai te lembrar dos valores éticos e morais bíblicos. Amigo verdadeiro é aquele que vai te trazer de volta para pisar no chão. Amigo verdadeiro é aquele que vai ser sincero em lhe falar o que você precisa ouvir naquele momento. É claro que vem com amor, é claro que vem com o pacote todo, e deve vir, tem que ser amoroso, tem que ser verdadeiro, tem que ser com palavras de sabedoria, né? Você não pode sair que nem um grosso, falando qualquer coisa para qualquer um. Isso também é tão errado quanto. Mas quando você tem um amigo que vem, senta e fala as verdades que você precisa ouvir, não há nada mais valioso do que isso. Tanto é que a palavra diz que há mais sabedoria em um velório do que em uma festa de aniversário. E eu e você precisamos entender essa verdade. E essa pitada de confronto, meus amados, ela precisa estar em todo relacionamento. Se nós pararmos para pensar nos 12 discípulos que caminharam com Cristo, nós sabemos que dos 12, 3 eram mais próximos. Vamos lá, primeiro. Segundo, no barquinho, né? É isso aí. Pedro, Tiago e João. E nós sabemos que não é por ordem alfabética essa decisão, né? Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, filhos de Zebedeu, e Pedro era Pedro, Simão Pedro. E sabemos que Pedro é aquele que tem a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo, e sobre essa revelação que se torna uma pedra, e Cristo diz: sobre esta pedra, sobre essa revelação edificarei a minha igreja. Só que antes de ser pedra de edificação, Pedro foi pedra de tropeço para Cristo. Antes de Pedro declarar algo que seria o firme fundamento da coluna e baluarte da verdade, que é a igreja de Cristo Jesus, a eclésia, os chamados para fora,
Pedro se tornou também, no meio do caminho, pedra de tropeço para Cristo. O texto diz lá em Mateus 16, do versículo 21 em diante, onde narra o seguinte: desde este tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, então, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Jesus, vem cá, deixa eu te dar uma dica, Jesus. Tu és bom, tu tens curado enfermos, tu tens curado leprosos, tu tens trazido esperança, tu tens falado a respeito da salvação, do arrependimento. Não vai por esse caminho, Jesus. Não vai por esse caminho de dor. Tem compaixão de ti, Senhor. De modo algum isso te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Você já falou isso para o teu melhor amigo? Segunda pergunta: ele continua seu melhor amigo? Imagine eu e você tendo uma conversa e daqui a pouco eu solto um arreda, Satanás, para você. Você vai pelo menos mudar de cidade, né? Não é nem de igreja mais. Mas ei, deixa eu te dizer, sabe o que aconteceu com isso na vida de Pedro? Sabe o que aconteceu com isso na vida de Pedro? Transformou ele de pedra de tropeço para pedra de fundamento da igreja. Ele se permitiu ser repreendido pelo seu melhor amigo. Cristo não é o nosso melhor amigo? Ele se permitiu ser repreendido. Ele se permitiu abrir a porta do seu coração e falar: mexe, Jesus, mexe. Expulsa esses demônios de dentro de mim. Manda embora. Eu não vou embora, deixa os demônios embora. Eu fico aqui, vou ouvir. E vou ficar caladinho. Porque aí Jesus, ele se empolga. Jesus não só expulsa Satanás de Pedro, como ele também diz na sequência: aquele que quiser me seguir, morra para si, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ser meu discípulo, morra para si, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu perguntar algo a você. Os amigos que você tem feito são amigos de cruz? Porque precisam ser. Eu e você podemos ser conhecidos pela cidade inteira. Eu e você podemos ter negócios, empreendimentos, comércio. Podemos ser benquistos, conhecidos pela cidade inteira, pela região. Podemos ter o nosso nome na boca de todo mundo. Mas os nossos melhores amigos precisam ser parceiros de cruz. Os nossos melhores amigos têm que ter morrido para si, têm que ter tomado a sua cruz e têm que estar seguindo o caminho do Gólgota junto contigo. Para que eu e você, para que você e ele, para que ele e ela, para que ele e ele possam juntos carregar o fardo um do outro e se carregando juntos na necessidade, na demanda, na visão da missão e da vocação que o Senhor entregou para você. É por isso que as nossas amizades precisam ser selecionadas. Elas podem ser desenvolvidas, elas podem ser multiplicadas, mas elas precisam ter esta pitada do confronto. Elas precisam ter essa pitada do confronto. E é um confronto onde o Senhor está envolvido. É um confronto onde a palavra de Deus é trazida no meio da discussão. É um confronto onde as pessoas com quem você se relaciona, os teus amigos, precisam ter palavra de Deus na boca delas para liberarem sobre a tua vida. E a mesma forma, você para com eles. Se você ver um amigo teu passando por um problema,
fazendo algo que desagrade ao Senhor, cometendo algum erro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, colha da palavra de Deus o melhor texto e vá confrontá-lo com amor, vá expor a ele a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não omita, não deixe quieto, não deixe barato. Não veja o teu amigo indo para o buraco e fingindo que está tudo bem. Não deixe o teu amigo caindo escadas abaixo de espiritualidade, de santidade, de vida com Deus, de intimidade. Porque você não quer se indispor, porque você não quer falar alguma coisa que o chateie, porque é melhor com que ele fique chateado contigo e depois ele se lembra que você o avisou, do que ocorra que lá na frente ele se reconcilie com Deus, olhe para você, abaixe a cabeça e pense assim: poxa, ele não fez nada para mim, ele não fez nada por mim, ele não me avisou. Do que serve ter um amigo desse? E de verdade, do que serve ter um amigo que não fala a verdade para você? Do que serve ter um amigo que não te confronta? Do que serve ter um amigo que não te confronta? Do que serve ter um amigo que não te torna um melhor pai? Do que serve ter um amigo que não te torna um marido, um melhor cristão, um melhor funcionário, um melhor homem de Deus? Alguém que te inspire e que você inspira. Alguém que você pode trocar experiências, intimidades com o Senhor. Deixa eu te fazer uma outra pergunta nessa noite. Desses melhores amigos que você tem aí, você tem o costume de orar com eles? São teus parceiros de oração? São pessoas com quem você pode compartilhar espiritualidade com eles? De verdade, de verdade, de verdade. O que está por trás da tua intenção de ter estas pessoas que você chama de melhores amigos por melhores amigos? O que está por trás? É o status? É uma beleza estereotipada? É uma inteligência? Ou é a espiritualidade? Vida com Deus? Referência, modelo na tua vida? Perguntas profundas, amados. Perguntas que podem mudar o rumo da nossa vida quando nós permitimos nos fazer para nós mesmos. Perguntas, sabe por quê? Porque nós gastamos tempo de lazer com quem? Com os nossos amigos. Terceiro lugar e último. Como conservar uma amizade verdadeira? É ser e ter um lugar onde há reciprocidade, onde é recíproco, onde acontece tanto lá quanto cá, onde você não é uma sanguessuga da pessoa e nem a pessoa é uma sanguessuga tua, mas é recíproco, é uma vida compartilhada. Não é aquele amigo que fala: meu Deus, de novo ele está vindo aqui pegar aquele negócio e não acaba, mas é algo que é compartilhado, é algo que é leve. Agora, se é amigo mesmo e chega nesse momento, você não abandona, você confronta. Amém? Então, a reciprocidade, ela é parte do amadurecimento de uma amizade verdadeira. É quando você tem a intimidade suficiente de chegar para aquela pessoa e compartilhar as coisas que estão no teu coração daquele relacionamento. Quando Davi consegue explicar o que está acontecendo com ele e Saul para Jonatas, neste episódio, no capítulo 20,
Quando Jonatas compreende que de fato Davi não estava inventando nada, que Davi tinha motivos para estar ali desesperado entre a vida e a morte, Jonatas então entende e aprofunda ainda mais o elo de intimidade deles. Ele propõe uma nova aliança de relacionamento, ou seja, cada aliança uma nova profundidade. Amém? É por isso que os casamentos celebram as bodas, novas alianças. Por que são novas alianças? São novas profundidades. Então, Davi e Jonatas ali, neste momento, aqui não é um casamento, tá, querido? Só fazendo um paralelinho aí, mas nada a ver. Nesse momento aqui, então, Jonatas propõe uma nova profundidade de relacionamento fraternal, amém? Com Davi. E nesse momento ele diz assim, olha, mas se meu pai quiser fazer-te mal, no capítulo 20, versículo 13 em diante, se meu pai quiser te fazer mal, faça com Jonatas, ou faça comigo mesmo, né, o que ele estava dizendo, o Senhor, o que a este aprouver, e não, se não te fizer saber eu, e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, porque o plano que Davi estava ali propondo a Jonatas é que Jonatas tivesse um tempo com Saul, seu pai, no dia seguinte, e neste tempo, então, ele instigaria Saul para entender como estava o coração de Saul para com Davi. E se nesse momento Saul expressasse raiva, ira, rancor, inveja por Davi, Jonatas então iria se encontrar com Davi, dar um sinal para ele, zarpar, fugir. E Jonatas nesse momento então, fazendo esse combinado com seu amigo, ele diz, olha, vamos aprofundar a nossa aliança de relacionamento, vamos aprofundar a nossa fraternidade. Então, se o Senhor, se eu ficar sabendo realmente que Saul tem alguma coisa contra ti, e eu não fizer nada, que o Senhor possa fazer de mim o que Ele quiser. Se Ele quiser me castigar, que Ele me castigue. E ele diz, e o Senhor seja contigo como tem sido comigo. Versículo 14. Se eu então ainda viver, porventura, não usarás para comigo de bondade do Senhor, para que não morra? Primeira coisa que ele pede a Davi é usar de bondade para com ele, porque ele sabia que Davi seria o próximo rei. E ele então, já nesta aliança, neste elo fraternal, ele pede para que Davi então se lembre dele, quando ele estiver num momento de ascensão, quando ele estiver num momento de reinado, quando ele estiver com a coroa na cabeça. E ele não fala para si somente, mas no versículo 15 ele diz, nem tampouco cortarás jamais da minha casa, ou seja, da minha descendência, a tua bondade. E muitos de nós sabemos o que Davi faz quando Jonatas está morto, quando Saul está morto, quando Davi se torna rei, quando a Arca da Aliança chega em Jerusalém, naquele momento de festa, de alegria, Davi se lembra desta aliança que ele havia feito com Jonatas, seu amigo que já não era mais vivo. E ele então resgata a sua única descendência, o seu único filho, Mefibosete, que estava foragido, que estava no meio do mato, vivendo uma vida praticamente com os animais. Ele traz Mefibosete. No momento, quando Davi se lembra, no capítulo 9 de 2 Samuel já, que é o momento, a primeira Samuel fala a respeito desse momento de Saul, desse momento de Davi fugindo de Saul. Quando o 2 Samuel começa, já começa com Davi começando o seu reinado. E nesse momento então, diz Davi, capítulo 9, versículo 1, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Ele se lembra da reciprocidade que ele devia, ele se lembra do favor do seu amigo, e ele então se lembra que precisa fazer da mesma forma, na mesma medida, no mesmo teor, para que aquele elo, aquela aliança continuasse e fosse perpetuada. Deixa eu dizer algo a você, que as nossas alianças de amizade sejam perpetuadas pelas gerações vindouras, que nós possamos ouvir testemunhos de pais fazendo para filhos de amigos coisas
que os próprios pais talvez não tivessem ou não teriam condições de fazer. Que nós possamos ouvir testemunhos de alianças fraternais perpassando gerações. Que nós possamos ouvir histórias onde se contarão de pais para filhos, de filhos para netos, de netos para bisnetos, de amizades que duraram mais de uma, duas, 3 gerações. É muito lindo nós ouvirmos as histórias de avós que eram amigos. Eu tenho um amigo meu de infância, um amigo que eu compus uma música para ele, que ele foi para o crack e ele conseguiu se desvincular das drogas. Eu pude falar de Cristo para ele. Hoje ele é uma bênção, hoje ele caminha com o Senhor. Uma amizade que eu tenho com esse amigo meu, eu estudei junto com ele, foi na época de escola, no 2º grau em São Paulo, onde nós vivemos essas estações, onde ele foi para a turma da maconha e eu não me misturei. Eu falava para ele, chamava a atenção dele, convidava ele para a igreja, mas ele se afastou, ele ficou distante. Anos depois ele veio me procurar dizendo que ele tinha passado por um centro de recuperação, ele havia se reabilitado e ele estava de volta nos caminhos do Senhor. Mas nós estudamos juntos. A minha mãe estudou junto com a mãe dele e a minha avó estudou junto com a avó dele. Amizades que perpetuaram. Amizades que da minha avó com a avó dele não tinha Cristo, mas a minha mãe com a mãe dele já tinha Cristo. Elas começaram a congregar juntas na igreja. E eu e o Michel, este amigo meu, começamos juntos na igreja para depois nos encontrarmos na escola. Amizades que perpetuam. Sonhe com isso. Sonhe com isso para os seus. Sonhe com isso para aqueles que estão ao redor de você. Seja generoso para com os filhos dos teus melhores amigos. Seja generoso para com os melhores amigos dos teus pais. Rompa estas barreiras geracionais. Rompa essas divisões de linguagem, onde nós estamos vivendo uma geração que não dialoga com outra geração. Isso na igreja tem que cair por terra. Pessoas velhas com melhores amigos com pessoas mais novas. Isso tem que cair por terra completamente para que eu e você possamos resplandecer a multiforme graça de Cristo, para que todos vejam que somos seguidores dele. Essa é a beleza do Evangelho. Faça, então, da tua amizade verdadeira, seja e tenha um lugar para fugir, seja e tenha um lugar para ser confrontado e confrontar, seja e tenha um lugar que haja reciprocidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, por amizades verdadeiras, por amizades de cruz, por amizades ministeriais, por amizades cristãs, por amizades que te edifiquem, por amizades que te elevem de níveis de glória, de santificação, de entendimento. Eu quero orar por você, por amizades que te estimulem a ser alguém melhor. Em nome de Jesus, seja você um estimulador de alguém melhor para alguém, e torne alguém um estimulante de alguém melhor para você também. E eu quero fazer algo inédito aqui nesse tempo de pandemia. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Pessoal do louvor, pode subir aqui por gentileza. Gente, está tão lindo daqui. São pessoas, não são só carros. Glória a Deus. Aleluia.
Você está feliz com Jesus aí? Eita, coisa boa. Eu sei que está um pouquinho frio. Não vou me delongar. Nós não vamos nos delongar. Mas esse momento é um momento que eu creio que o Espírito Santo preparou para mim e para você nessa noite. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, nós oramos em favor do Teu operar, do Teu efetuar sobre cada um de nós. Nós oramos pela Tua intervenção, pelos nossos relacionamentos horizontais. Oramos pela Tua intervenção nas pessoas com as quais nós compartilhamos o coração, compartilhamos a vida, compartilhamos as experiências, as alegrias, as tristezas, elos fraternais além dos familiares, elos de irmãos, amigos mais chegados que irmãos, amigos que podem se tornar um lugar de refúgio para nós, amigos que podem nos confrontar, amigos que de forma recíproca vivem a vida conosco. Eu oro em especial para que o Senhor eleve os nossos relacionamentos. Eu oro em especial para que o Teu Espírito trabalhe no meio de nós por uma profundidade ainda maior de intimidade, de cumplicidade, de propósito celestial em cada relacionamento fraternal no meio de nós. Eu oro para que nos tornemos mais e mais inspiradores uns para os outros. Que possamos encontrar uns nos outros mais de Ti e menos de nós mesmos. Que possamos ser modelo, referência, imitadores, para que, Senhor, a Tua luz resplandeça em nós, para que a Tua glória seja vista por toda a terra, para que, Senhor, o nosso sal salgue e não seja insípido, mas que possa trazer um tempero para essa sociedade, para essa pós-modernidade, para esse momento de confusão, de caos. Senhor, que nós possamos ser a resposta do céu para a terra. E que os nossos relacionamentos, Senhor Deus, sirvam para a honra e glória do Senhor, resplandecendo aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluia, glória a Deus. A pastora vai dar uns